glacês, como é que eu fiz os glacês, as texturas deles. Então eu espero que vocês gostem desse vídeo e aproveitem para entender um pouco mais as texturas que eu estou usando, porque às vezes a gente fala tantos minutos, tantos segundos e fica mais difícil. Então eu mostrei um pouco para vocês entenderem, mas o glacê ele é uma coisa que vocês precisam começar a se acostumar, e quanto mais a gente usa, mais a gente entende qual é o nosso ponto, como é que a gente quer fazer, como é que a gente não quer fazer. Então, no vídeo tem as texturas dos glacês, né, as consistência do glacê, e também tem as florzinhas que a gente vai usar em vários dos nossos biscoitos desse set. Então tem aí algumas florzinhas, dois jeitos de fazer flor, e eu espero que vocês gostem. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês a consistência de alguns glacês. Eu aproveitei glacês que eu já tinha, que estavam congelados, para fazer algumas cores. Nesse caso eu estou fazendo marrom numa consistência firme de detalhe. Ela não é aquela mais dura para fazer flores, mas é uma consistência mais firme. Eu achei que o marrom ficou muito claro, então eu vou pôr um pouco de marrom, um pouco de corante. Na realidade eu pus até muito pouco, vou ter que pôr mais corante para ficar realmente da cor que eu quero, que eu achei que estava muito clarinho para minha finalidade, que é fazer o fundo dos ovos como se fosse terra, né? Então eu vou chegar primeiro ele tá numa consistência já de bico caído, e então agora que eu cheguei na cor, eu não vou nem colocar ele no saquinho, porque eu vou usar ele desse jeito mesmo. Então tá feito aí a consistência de bico que cai. Agora eu vou fazer o rosa usando um vermelho que eu já tinha aqui. Eu coloco um pouco de glacê saído da batedeira, e esse aqui eu quero que ele fique bem consistente, porque nós vamos fazer flores com ele, e para fazer flores ele tem que estar bem consistente. Então conforme eu mexo, né, para que o vermelho se misture, eu vou tentar deixar um pouco de vermelho com nuances para fazer uma diferenciação na hora de fazer a rosa. Eu não quero que o vermelho fique muito misturado. Então eu misturei e vou colocar um pouco mais de vermelho e já vou pôr no saco para justamente ter esses nuances do vermelho no meio do rosa, assim. Então nem misturei, para justamente, ó, você vê que o pico ele não cai dessa vez. E agora eu vou pôr no saco de confeitar para fazer as flores. E esses vermelhos realmente eu queria que ficasse esses nuances dentro do saco. Bom, vamos fazer as flores, as florzinhas, né? E esse é o bico 101, tá? Eu acredito que o meu é a teco, mas eu acredito que a numeração seja semelhante. Então eu tô fechando aqui. Quanto mais você deixar apertado, melhor e mais fácil para você fazer. Então eu peguei um anel, vou pôr um pouquinho de glacê para segurar um pedacinho de papel manteiga que eu cortei, e eu deixei a parte mais grossa para fora e a parte mais fina para baixo, e assim você faz as pétalas com elas mais grossas, tá vendo? As pétalas ficam mais grossas, e eu acertei com a agulha. Como eu não sabia ainda como é que eu ia fazer o centro, eu deixei sem centro, e depois vocês vão ver que eu colei com uma cola alimentícia da Mago uma perolinha aí no meio. Quanto mais prática, melhor vai ficando.
Agora eu troquei de bico, eu coloquei o 264, que ele é um pouquinho menor, e vou fazer agora vou primeiro fazer com a parte mais grossa para cima. Então você vai fazendo as voltinhas, sobe e desce e vai virando o anel conforme você vai fazendo, e aí a quantidade de pétalas vai de acordo com o tamanho da pétala que você fizer. Então isto é prática. Então se você fizer maior a pétala, você vai fazer menos pétalas para fechar o círculo. Então isso é a florzinha, e você ajusta ela com a agulhazinha ou com o palito. Você vê que o tamanho do papel não importa, o importante é... Agora eu virei o bico, vou pôr a parte menor para fora, e você vê que a pétala ela fica mais abertinha, né? Fica mais levantadinha. Então, e aí também você vai fazendo a pétala e ajusta com a agulha. Então você sobe e desce, sobe e desce. Agora, fazer flores é prática. Quanto mais flor você fizer, como tudo, melhor vai ficar as flores. Se quiser pôr um pinguinho de glacê para começar a segurar, você também pode fazer isso. Então isso conforme você preferir. Então você pode tanto fazer colocando um pouquinho de glacê como não. Sobe e desce, sobe e desce. Agora é deixar secar de um dia para o outro. Agora vamos fazer o verde na consistência firme, na mesma consistência de detalhe, para fazer alguns detalhezinhos que a gente vai usar durante a aula. Então eu usei um verde que eu tinha, você vê que ele está bem escuro porque ele estava congelado, eu descongelei, e ele está bem líquido, mas eu usei ele para aproveitar um pouco o glacê. Então eu estava com ele congelado. Como ele está um pouco duro, eu ainda vou pôr um pouco de água, né? Eu estou fazendo bem pouco glacê porque eu não vou usar muito, então para não ter muito desperdício então eu pus um pouquinho só de água, porque eu quero que ele fique ainda naquele pico que cai, e o pico fica um pouquinho caído, sabe? Não é que ele fica de pé igual ficou na rosa, no primeiro rosa. Então eu quero que ele fique um pico caído. Então eu achei até que eu pus água demais. Aí, tá vendo? Ó, tá certinho. O pico que cai certinho. E agora eu vou pôr ele no plástico dentro, usando um copo. Então você põe um copo e põe o saco que você for usar, saco de confeitar que você for usar. Se você for usar aquele saquinho, você põe os saquinhos. Eu usei um saco sem bico, então você usa o copo. Para mim a melhor forma para fazer isso. Como eu tinha feito bastante do rosa para fazer flor, porque eu sabia que eu ia querer fazer um pouco mais fluido, agora eu quero uma consistência que ela é fluida, mas não é completamente fluida, é uma fluida de detalhe. E aí eu quero um rosa mais claro, então eu pus, em vez de pôr água nesse primeiro momento, eu pus um pouco de branco, que esse branco é mais líquido, então é como se eu tivesse posto até um pouco de água, mas agora é um pouquinho mais de água. E eu uso as espátulas, na verdade, para tirar um pouco de um do outro, todos os vídeos eles estão acelerados, né? Eu não mexo nessa velocidade, mas a minha preocupação maior é de vocês verem o ponto que eu estou usando, né? Então eu achei que ficou muito fluido, então eu vou pôr um pouco mais de glacê para ele ficar um pouco mais consistente, porque ele está fluido demais, tá? Eu achei que ele está muito fluido, então eu vou pôr um pouco mais de glacê saído da batedeira para ele ficar na consistência que eu quero. Então, só um pouquinho, e mexer e mostrar para vocês o ponto que é o ponto que realmente eu quero que ele fique, que ele cai e não, ele se mistura, mas não se mistura totalmente, tá? Ó, tá vendo? Ó, você balança, ele se mistura.
E agora vamos colocar ele no saco usando o copo também. E se você fizer girar ele, ele vai todo para a beirada, todo para a ponta. E já fica na lei da centrifugação. Então, só girar ele já fica tudo certo. E aí estão as nossas cores aí que a gente vai usar aí durante a aula de hoje. Gostaram das consistências? Eu queria que vocês me dessem um retorno se vocês acharam o vídeo desse jeito, mas eu provavelmente vou continuar fazendo os vídeos assim das texturas para vocês, das consistências dos doces. O papel de arroz ele é mega versátil, né? Então aqui nós vamos, como a gente já usou outras vezes, a gente vai fazer as orelhas de 2 dos coelhos que a gente vai fazer durante a aula. Eu fiz a ponta bem pontuda, então eu desenhei. Agora eu vou pintar só o miolozinho da orelha mesmo. Então é uma coisa bem leve. Então eu com água molhei um pouco o pincel na água e tô fazendo os detalhes do centro da orelha só. Então, e aí vai da quantidade de pintura que você quiser colocar. Mas lembrando que se puser água demais no papel, ele amolece demais. Então você tem que pôr bem pouca água, tá? Então você vai fazer quantas orelhas você quiser. Aí eu brinquei um pouco com a caneta. Se vocês quiserem, em vez de usar pincel, usar a caneta. Então eu pus a caneta, depois eu dei uma passei um pouquinho do pincel. Isso, na verdade, só para variar um pouco. E agora eu vou cortar ela, e eu cortei ele bem pontudo. Aí quando eu mostrei pro meu marido, ele falou que tinha que ser mais arredondado. Então, na verdade, eu fiz todo ele pontudo. Depois de tudo, eu cortei arredondada a ponta, tá? Então, aí agora é só cortar todos eles. Depois que eu cortei todos eles, eu peguei e fiz um cortinho na ponta, molhei um pouquinho o pincel na água. Então eu pus assim um tequinho de água só e molhei o pincel, tirei o excesso e passei ali na pontinha e grudei. E assim eu dei um certo movimento para a orelha que a gente vai estar colocando nos coelhos. Outra forma de você usar o papel de arroz é usar um papel de arroz impresso, né, já, e cortar para fazer um detalhezinho no seu biscoito. Então, nesse caso, eu fiz um pedacinho da roupa do coelho ovo. Então, esse aqui é um estilo também que vocês podem fazer, pegar um pedaço de papel de arroz que sobrou e fazer alguns detalhes no seu